Vamos 5, orar. 5, 11. Vamos orar, Evelyn, tá? Senhor Deus, Pai de misericórdia, louvado é o teu nome, nós damos graças pelo dia de hoje. Obrigada pela reunião, obrigada pela participação da Mila, da Eveline, Dona Maria, do Paulo, por coisas, muito obrigada por isso. Abençoa cada um de nós, abençoa nossas famílias de uma forma especial, nos livre, nos guarda de todo mal. Nós pedimos de uma forma especial pelos nossos irmãos em Cristo, aqueles que foram infectados, Senhor Deus, com a doença, tem misericórdia, traga a cura, Jesus, e guarda aqueles que estão sãos, Senhor Deus. Restaura a nossa saúde, a nossa fé, nos faz chegar cada dia mais a Ti. Agora fala conosco por meio dos louvores, da Tua palavra, da palavra de cada irmão, que será dada uns aos outros, Senhor Deus. Glória ao Teu nome, nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Já. Acho que vai ler o boletim. Dá pra ver direitinho? Dá. Peraí que eu só não tô vendo a Mila aqui. Ah, tá, Mila. Então tá, então vamos lá. Eu fiz aqui umas anotações. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, lá no boletim, o que tá lá dizendo que é pra gente ler é o Coríntios 15, né? Só que se vocês forem ver, na verdade, as perguntas é até o versículo 19. Então, exatamente. Assim, a gente vai fazer um foco aqui nesses capítulos, eu acho melhor. Esses versículos, né? Nesses versículos, tá bom? Então, assim, introduzindo só para a gente entender o que a gente vai ler aqui, o apóstolo Paulo trata sobre o tema central do Evangelho, que é justamente a ressurreição de Cristo, né? Por isso que o nome do boletim é a ressurreição de Cristo, né? Então, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 primeiro. A gente vai lendo por partes, aí fica melhor. Certo. Certo? Cada um lê um versículo? Tá bom. Pode ser. Então pode começar aí vocês. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras que eu pontuei aqui, nos versículos, né? O Evangelho, no versículo 1. No versículo 2, sois salvos. E no 3 e 4, ele repete isso aqui, segundo as Escrituras. Né? A gente vai responder a primeira pergunta baseado nesses pontos aqui, desses versículos. Francisco, tem uma coisa a falar? Posso continuar? Não, pode continuar. Tá bom, são as anotações, gente. Então a primeira pergunta é essa. Aí essa pergunta primeiro eu vou passar para vocês e depois eu vou mostrando aqui o que tem no texto. A primeira pergunta é: qual é a importância da ressurreição de Jesus Cristo? Alguém pode assim dar uma ideia, o que vocês acham? Qual é a importância da ressurreição de Jesus Cristo? Eu respondi assim, para lembrarmos e crermos no que está escrito nas Escrituras, que deve ser anunciado que Cristo nasceu, viveu e morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Amém. Amém. Qual a importância da ressurreição? Eu já acho assim, porque é a nossa salvação, né? Uhum. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos ido junto com ele. Para que nós tenhamos a vida eterna, né? A vida eterna. Não, é a nossa vida com ele, desde quando nós aceitamos Jesus. Então, vivemos para ele. Então a senhora vê a questão agora, aqui, né? Produzir a vida eterna. Nós somos salvos, né? Somos salvos. Né? Aqui que está no versículo. A Mila saiu, acho que caiu o celular dela. Deve ter sido. Eu já vejo a ressurreição assim, como
a promessa de Cristo, né, segundo as Escrituras, para que nós tenhamos, de fato, a vida eterna. Né? Porque se nós, como disse o apóstolo Paulo, se nós morrermos, não tivermos esperança da ressurreição, temos crido em vão, né? Uhum. E com a ressurreição é que nós vamos usufruir da convivência com o Senhor Jesus Cristo, né? Para Verdade. sempre. Por isso que eu botei na primeira frase, para lembrarmos e crermos. Sim. Pois é, mas assim, a pergunta é, qual a importância? Porque depois da fé vem a experiência, né? Quando nós não vamos precisar mais crer, depois que nós ressuscitarmos, entendeu? Entendi. Nós vamos viver ali vamos dizer assim, o presente, né? Que é aquilo que está proposto para nós. Uhum. Então eu vou... Que não, Pode falar. já falei, qual a importância da ressurreição, nós vamos viver com Jesus Cristo e quando estivermos com Ele, não dependeremos mais da fé, né? Uhum. Porque nós já estamos vivendo aquela realidade, vamos dizer assim. Uhum. Amém. Então eu vou passar aqui, ó, aquelas palavras que a gente pontuou no versículo, só para deixar claro, né? Ó, no versículo 1, o Paulo fala, né? Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho. E aí o Evangelho vem do grego, dessa palavra aqui, que é Evangelion, é assim que se fala, né? Do grego. E significa a boa notícia. Boa notícia. Né? E qual é a boa notícia que Paulo vem entregar aos Coríntios e o que ele sempre fala em todas as cartas? Que Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Né? Então essa é a boa notícia, né? As boas novas, é o Evangelho que Paulo estava pregando, né? E que a gente crê também e leva adiante, né? Com a nossa, aqueles que estão perto da gente, né? A gente vai passando para frente esse Evangelho, né? Para as futuras gerações. Como por exemplo a Mila, que era para estar aqui agora, que saiu, ela já é a futura geração, né? Quando nós formos aqui dessa terra e talvez ela não esteja, ela vai passar em frente para assim até a volta do Senhor, né? Outra parte também do versículo é no 2, né? O 15:2, que ele diz: por ele, por meio do Evangelho, né? Sois salvos, né? Se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E aí eu pontuei aqui essa palavra, essa frase, se retiverdes a palavra, né? Então nós somos salvos se retivermos a palavra, ou seja, nós precisamos também, né? Se ela estiver com a gente, né? Isso, a gente precisa dia a dia, né? Tá praticando, né? A nossa fé, né? De fé em fé, né? Aumentando a nossa fé, crendo cada vez mais. E aí lá no versículo 58, alguém pode ler? No 15:58. Tá aqui no coisa também, mas aí, se quiser ler na Bíblia. Tá onde? Aqui, ó. Na tela. Tá aqui na tela. Na tela, mas tá na tela aí. Esse aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, Amém. no mesmo capítulo, no capítulo 15, o Paulo fala de novo, né? Ó, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes. Né? Então nós somos salvos por meio do Evangelho, mas também nós precisamos nos manter firmes, né? Na obra do Senhor. Amém? Na prática, né? Na prática. Na prática. Isso. Então, aí resumindo até aqui, até onde eu estou falando. A ressurreição de Jesus é importante, né? Para a gente lembrar que ele veio, morreu por nós, para a gente ser salvo, né? Mas essa salvação a gente precisa estar todo o tempo, né? Nesse evangelho nós precisamos estar praticando ele todo o tempo, se mantendo firmes e inabaláveis, né? Sempre na obra do Senhor. Amém? Amém. Alguma consideração mais? Não, só mesmo para saber que por meio da ressurreição de Jesus, nós também ressuscitaremos, né? Consequência disso, e viveremos eternamente com ele. Amém. Porque não foi... pergunta, qual a importância da ressurreição de Jesus Cristo, né? Uhum. A importância, vamos dizer assim, a consequência... A importância é que ele morreu e venceu a morte. E nós também haveremos de vencer a morte, né? Como diz que é o último inimigo a ser vencido. Isso. E reinos para sempre com ele. Amém. Amém. Continuando nessa questão de perseverança, Mateus 10:22 também vai falar sobre isso, né? No versículo 10:22, ó. Sereis odiados de todos por causa do meu nome,
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso, então é perseverança Amém. aqui de novo, né? Colossenses 1:23, o Paulo também vai falar, né? Se é que permaneceis na fé. Então, te vê que sempre o Paulo está pontuando essa questão de permanecer firmes na fé, né? Firmes, alicerçados e firmes. E aí eu botei esses versículos aqui também, que também falam sobre essa questão da perseverança, né? De nos mantermos firmes e perseverantes nessa fé que nós temos em Jesus, né? Então, resumindo, o Evangelho é a boa notícia de que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e aí nós temos que nos manter firmes nessa fé, certo? É Muito verdade. Mila, alguma coisa? Mila tá caladinha. Não. E aí, passando para o versículo 13 e 4, porque a primeira pergunta ela tem a ver com o versículo 1 ao 4, né? Então, ó, a gente já estudou o 1 e o 2. O 1 fala sobre o Evangelho, o 2 fala sobre salvação e perseverança. E o 3 e o 4 ele vai falar sobre essa parte aqui, ó, segundo as Escrituras, né? O 3 e o 4 diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí aqui o Paulo está lembrando a gente que a morte e ressurreição de Cristo já era uma profecia que se cumpriu, né? Jesus é o Messias que havia de vir, né? Ele está aqui afirmando isso, sendo que muitas religiões até hoje ainda acreditam que não é Jesus, né? Que Jesus não é o Filho de Deus e que ele não ressuscitou, né? Mas o Paulo aqui ele vai dizer isso, segundo as Escrituras. E aí para pontuar o que as Escrituras falam a respeito de Jesus antes do tempo antigo, né, no Antigo Testamento, eu coloquei aqui alguns exemplos. Mila, tu pode ler aqui, ó, Gênesis 3:15, que fala sobre Jesus? Desculpa, saiu aqui rapidinho. Aqui na tela, é na tela. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu Descendente. descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu não vi. Êxodo 12, 1 a 36 é aquela questão da instituição da Páscoa, né? E lá Jesus é o Cordeiro que nos livra do destruidor, né? Quando vocês forem ler lá, eu vou passar isso aqui para vocês depois, e aí se vocês forem ler esse pedaço aqui da Bíblia, né? Êxodo 12, de 1 a 36, vocês vão ver que Jesus é justamente o Cordeiro que livrou o povo do destruidor, né? Que era o anjo destruidor. Deuteronômio 18, 15 a 22, vocês depois leiam também, mas assim, em resumo, tem uma parte do texto que diz: o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. E aqui ele está apontando para Jesus, esse profeta. O que significa suscitará? É levantar, né? Pode falar. Não é levantar, né? Colocará, trará, né? Suscitará isso. Fará um destaque, né? Ele vai se destacar no meio de ti, né? É um profeta que irá aparecer. Né? Trazer alguém, vai apresentar alguém. Mas aí... Pode falar. Mas ele está falando isso profeticamente, ele ainda vai existir, ainda vem. Isso aí ele está falando para o futuro, entendeu? Pois mas não dizem. Aí vai dar um pouco de conflito, né? Dá mais assim, desculpa interromper, mas não dizem que uma certa frase lá em Apocalipse, e surgirão falsos profetas, e aí a gente tem que ficar atento a isso aí? Sim, mas aqui esse profeta que ele está remetendo é o próprio Jesus. Ele não está falando de um profeta, de um outro, de outra pessoa que não seja Jesus, né? Entendeu? Todo o Velho Testamento, toda a escritura desde o Gênesis até Malaquias, fala que Jesus vem. Fala de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Nesse trecho aí, Deuteronômio 18, 15 a 22, se tu for ler o título lá, tá a promessa do grande profeta. Não é qualquer profeta, entendeu? É Jesus mesmo. Ele está apontando para Jesus aqui. Tá?
Tá bom. Outro texto é Josué 5, 13 e 14, que aí lá vai dizer sobre o príncipe do exército do Senhor. Que eles estavam lá batalhando e aí ele viu lá como um anjo, né? Que ele diz que foi um anjo, né? Mas na verdade era o próprio Senhor Jesus, né? É o próprio Senhor Jesus. Príncipe do exército do Senhor. Isaías 53, que é famoso, 53, 4 a 9, ele tem esses trechos aqui que todo mundo conhece, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí Salmo 16, 10, ele também foi outra profecia. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí esse santo aqui está até em maiúsculo, justamente apontando para Jesus. E aqui termina essa parte do 1 ao 4. Qual é a importância da ressurreição de Cristo? Né? A gente tem que ter em mente isso, né? Que ele morreu por nós para nós sermos salvos, temos que manter perseverantes, e que a morte dele já era prevista, a morte e a ressurreição, né? Ele veio cumprir a profecia. Mais alguma coisa para falar da primeira pergunta? Não. E aí, como é que vocês fizeram? Vai rolar? Posso Briga com passar? bichinho. Criança. Pode. Tem criança aí. Então vamos passar para a segunda pergunta e está nesses versículos aqui, ó, 5 ao 11. Vamos ler primeiro e depois eu faço a pergunta. Eu vou colocar aqui na tela, mas aí vocês leem na Bíblia de vocês, né? Pode estar muito pequenininho. Eu vou ler o primeiro versículo. E apareceu a Cefas, vamos lá. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Aí, versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Isso naquela época, né? Uhum. Porém, alguns já dormem. 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. 8. E a sinal, depois de todos foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Mila? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10 eu leio. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Versículo 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Amém. Então, a segunda pergunta tem a ver com essa pergunta. Quais foram as testemunhas da ressurreição de Cristo? A gente leu aí as testemunhas que o Paulo colocou no texto, né? Que viram Jesus ressuscitado. Ele começa lá no versículo 5, dizendo: Cefas. Estão acompanhando, né? Estou acompanhando. Versículo 5, ele fala que ele apareceu a Cefas. Aí também ele fala que ele apareceu aos 12. Os 12 apóstolos. Depois, mais de 500 Depois, por mais de 500 irmãos. Aí depois ele pontua Tiago. Tiago, que é o irmão dele, né? Uhum. E depois por mim. E ele está falando dele mesmo, Paulo, né? Eu também. Esse mim é o Paulo, né? Esse mim aqui é o próprio Paulo. Então, resumindo, Cefas, 12 apóstolos, 500 irmãos, Tiago e o próprio Paulo. Então, quais são as testemunhas da ressurreição de Cristo? Ainda tem os 12 apóstolos também. Sim. Aos 12, né? Está aqui os 12. É uma pergunta, professor. Pode fazer. Como que ele apareceu para 500 pessoas? Francisca... Na sua Assunção, né? Quando ele subiu, né? Na Assunção, né? É isso que eu estou tentando, porque eu vejo a história. Ele aparece, primeiro que vê as duas mulheres, né? Aí vem os 12 apóstolos. Não é isso, Paulo? É isso aí. Mãe, a senhora pode também intervir aí. Antes dele subir ao céu, antes dele ir assunto ao céu, ele passou 40 dias aqui na Terra. Ele passou 40 dias. Está lá logo no início do capítulo Atos dos Apóstolos. Então, nesses 40 dias, ele visitou todos os lugares onde ele tinha que visitar.
Então ele apareceu aos discípulos, ele ensinou várias coisas para os discípulos. Foi lá na Cesareia, estava no lago, comeu peixe assado com mel. Então ele teve ainda uma comunhão com os discípulos e com as pessoas que ele queria que fizesse ele. Então, muitas pessoas foram testemunhas oculares, porque ele passou 40 dias aqui. Eu vou ler. Hã? Pode falar. Aí foi quando ele reuniu a turma e deu aquela ordem. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e ide por todas as regiões, começando de Jerusalém, né, Samaria, e de entregar aonde a pessoa for, até os confins da terra. Então ele ordenou. Então depois que ele foi assunto ao céu, mas ele ficou aqui, né, cuidando de tudinho, orientando para poder, depois que ele foi. Então, essas testemunhas, elas foram oculares, mas também os discípulos tiveram muita participação com ele depois de ele ressuscitar. É porque se você lê os evangelhos, a impressão que dá é que, tipo assim, ele ressuscitou, aí de repente ele viu só aquelas pessoas ali, né, os apóstolos, a Maria Madalena, aí de repente ele foi embora. Mas não, se você lê em combinação dos 4 evangelhos e mais o Atos, aí você percebe que não foi assim tão rápido, que ele ressuscitou e já foi, entendeu? Ainda teve um tempo ainda depois, que ele ainda foi para Galileia, né? Isso que a minha mãe estava falando. Convivência, assim. Ainda teve uma convivência depois disso. É porque a Bíblia não diz assim, não relata, né, detalhadamente como foi depois que ele ressuscitou. Mas aconteceu um período. Eu estou me lembrando daquela frase que ele pede para as mulheres não tocarem nele, porque ele não subiu ao Pai ainda, né? Por isso que estou me lembrando dessa frase, dessa parte aí, entendeu? Aí, por isso que não teria como eu saber que ele ficou 40 dias aqui na Terra ainda, fazendo a socialização, assim, ele ainda continuou pregando e, naturalmente, demonstrando as chagas dele, né? Então, aqui, ó, vou passar um pouquinho logo, senão se estende muito. Eu acho que até já está 34 minutos. Eu acho que é bom a gente parar e começar de novo. Deixa eu aproveitar só para ler, enquanto termina esse tempinho aí, ler o Atos 1, 6. Fala sobre a ascensão de Jesus, né? Tá. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Então foi assim, entendeu? Então, acho que a gente ainda tem uns 9 minutos, eu estou vendo aqui o tempo. Eu vou continuar nessa pergunta e na terceira a gente dá uma paradinha. Tá. Então, então resumindo aqui, eu coloquei aqui nos slides, ó, a primeira testemunha que está aí no texto é o Pedro, né? O Cefas, que é justamente o Pedro, é o mesmo Pedro, né? Está no versículo 5. Lá em Lucas 24:34 diz: os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, né? Então, e Marcos 16:7 também pontua que Jesus apareceu primeiramente, né? Ali foi um dos primeiros a ver, foi o Pedro, né? Se não o primeiro, né? Outra testemunha, então, outras testemunhas foram os 12 apóstolos, está no versículo 5 e no 7, que Jesus apareceu aos 12, e depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E aqui ele está querendo diferenciar que aqui antes era sem o Tomé e depois aqui é com o Tomé. É assim que está
Tá lá no boletim, né? Ah. Pode falar. O Ato dos Apóstolos, acho que a Francisca não leu esse versículo aqui, ó. Leia aí. É o 3 que diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe 40 dias, 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele ficou 40 dias. É no 1:3, Atos. Atos 1:3, né? Entendeu? 1:3, é. Uhum. Isso mesmo. Aí diz que ele passou 40 dias. Ele passou 40 dias. E aí, Lucas 24, 36 a 43, né? Jesus falava ainda dessas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Quer dizer, Jesus apareceu aos 12 apóstolos. João 19 a 25 também vai falar sobre essa questão de quando Jesus apareceu no meio dos apóstolos, né? Então, as outras testemunhas são os 12 apóstolos. Outra testemunha são essas 500 pessoas que a gente até já falou, né? Que a gente é justamente que a gente está falando sobre o Atos 1:3, né? E aí, sobre essa coisa que a Francisca falou, né? Que ele diz aqui, a maioria sobrevive até agora. E aí é porque a carta, aqui ó, a carta foi escrita entre esses anos aqui, ó, anos 53 e 56 depois de Cristo. Ou seja, muita gente dessas 500 pessoas ainda estavam vivos, né? Da era do tempo, ainda estavam vivos. Tinha muita testemunha viva ocular. A gente está falando aqui de testemunha viva ocular mesmo, né? A gente não está falando que nós também somos testemunhas. Né? Nós somos testemunhas também, mas nós somos pela fé, né? Mas a gente está falando aqui nesse ponto das testemunhas oculares, aqueles que realmente viram Jesus ressuscitado. Mas ficaram presentes, né? Isso. Aí o que resume essa questão... João ainda está vivo, né? E aí o que resume essa questão dos 500 irmãos é que, aí isso aqui é o que está lá no texto do boletim. Havia muitas testemunhas vivas para testificar acerca da ressurreição de Cristo. Né? Então, assim, ele está querendo mostrar aqui que os coríntios não deveriam ficar com tantas dúvidas, né? Porque tem tanta gente viva ainda para dar testemunho, né? Naquele tempo, ele está falando com os coríntios naquele tempo. E aí, trazendo para a gente... mais uma testemunha, aliás. O Paulo. Né? O Paulo também, ele se coloca como uma testemunha da ressurreição de Cristo. E aí ele fala assim, apesar de se sentir indigno, né? Ele não se sentia digno de ser testemunha de Cristo. Isso aqui está lá nos versículos 8 e 9. Ele vai falar sobre essa questão. Que aí a gente vê o que acontecia. O que ele fez antes? Mila, lê aí pra gente. Atos 8:3. Aqui, ó. Atos. Aqui, nessa parte aqui, ó. Pode ler aí. É melhor. Atos o quê, Paulo? 8. Tá na Tela, Tá na na tela. tela É do porque o celular dela tá em pé assim, aí tá bem pequenininho pra ela. 8:3, é? É. 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. No cárcere, né? Então Paulo tinha vergonha disso, né? Ele tinha vergonha, por isso que ele se sentia indigno de ser uma testemunha do Senhor. Lê o capítulo 9, versículos 1 e 2 também. É logo a seguir. 9, 1 e 2. É. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que, caso já achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então é outro exemplo aqui de como Paulo perseguia, né, a igreja. E aí o próprio Paulo fala sobre isso lá no Gálatas 1:13 e Filipenses 3:6. Ele vai falar sobre essa questão dele se sentir indigno, né, de ser escolhido pelo Senhor. Mas o Senhor teve misericórdia dele. E aí no 10 e 11 ele vai dizer que Deus teve misericórdia, e aí ele tem, por a sua graça ele foi salvo, e é uma testemunha também de que Jesus ressuscitou. Aí tu lê, Mila, 9, 3 até o versículo 5. Do 3 ao 5. É. Seguindo ele estrada fora,
Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém. Então o próprio Jesus apareceu para ele, né? Então por isso que ele é uma testemunha ocular também. Né? Ocular, estamos falando de testemunhas oculares. Amém? Amém. E aí, para finalizar só essa pergunta, nós também somos testemunhas, né? Pela fé, nós cremos que o Senhor Jesus Por meio ressuscitou. da fé. Pelas escrituras. Pelas Nas escrituras. Escrituras, as Escrituras que nos fazem testemunhar que Jesus ressuscitou. E aí o pastor Paulo, que está no boletim, ele fala isso. Por esse motivo, precisamos confirmar e não negar a ressurreição de Cristo, porque também nós somos Amém. testemunhas. Amém? Amém. Então, Planta de carga. então a gente vai para a terceira pergunta que está nesse texto aí, de Coríntios, 1 Coríntios 15, versículos 12 ao 19. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Versículo 15. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. 16. Mãe? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Francisco. E se Cristo não ressuscitou, é a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. Eveline? E ainda mais que os que dormiram em Cristo pereceram. 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Essa é a terceira pergunta, tem a ver com esses versículos. Só que antes de fazer a pergunta, eu queria só fazer aqui umas pontuações. Atos 17, se vocês abrirem lá, o Paulo está fazendo o discurso dele lá em Atenas, na Grécia, né, lá com os gregos. E aí, 17:8, a gente vai ver que dentre as pessoas que estavam lá ouvindo Paulo, existiam os filósofos epicureus e estoicos. E aí eles estavam contendendo, eles estavam brigando com Paulo, né, por causa do que o Paulo estava falando. E aí no versículo 32, quando esses filósofos ouviram Paulo falar sobre a ressurreição de mortos, eles escarneceram. Eles começaram a falar que Paulo está ficando doido, que isso não é verdade. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Quer dizer, eles, na sua maioria, não aceitaram essa questão de ressurreição de mortos. Isso eu estou dizendo essa introdução porque, se a gente for ver aqui no versículo 12, né, o Paulo vai dizer: alguns afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, né? Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Quem são essas pessoas que estavam fazendo a cabeça dos coríntios, né? Dos irmãos de Corinto? Eram justamente essas filosofias que existiam na época, né? Feita por esses filósofos epicureus, estoicos, e aí também lá no povo judeu existiam os saduceus. Esse povo aqui, saduceus. Que lá no capítulo 23 de Atos, versículo 8, o próprio Paulo fala perante o Sinédrio que os saduceus declaram não haver ressurreição. Então lá no povo judeu também existia uma seita que dizia que não havia ressurreição de mortos. Então, resumindo, os saduceus eram um grupo, né, era uma seita, um pequeno grupo de judeus, e eles não acreditavam na ressurreição de mortos. Os epicureus, eles entendiam que a morte é o fim da consciência, é o fim da vida, e não existe vida após a morte. Então, se não existe vida após a morte, logo não existe ressurreição. Né? Não existiria, em tese, a ressurreição de Jesus Cristo. E os estoicos, eles prezavam muito o conhecimento. E aí, qualquer outra coisa que não fosse melhorar o conhecimento, eles não aceitavam. Então, por isso também eles não aceitaram a palavra de Paulo, né? O ensino de Paulo.
Só para a gente dar uma introdução aqui do que o Paulo está falando, lá no versículo 12, quando ele afirma que alguns dentre vós afirmam que não há ressurreição. É por causa desse povo aqui, que ficava fazendo a cabeça do povo da época lá dos irmãos da igreja de Corinto. Então a terceira pergunta é essa. Quais são as consequências da negação... Não, quais as consequências da negação da ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos? Se a gente disser que Jesus não ressuscitou, em que isso resulta? Essa é a pergunta. Que nós estamos acreditando só nessa vida. Uhum. Que a gente só está acreditando na ciência. Uhum. Como tu explicou agora, os saduceus, eles só acreditavam na ciência. Tudo que vinha além da ciência, outro ensinamento que é além da ciência, plano espiritual, eles não aceitavam, eles não acreditavam. Uhum. Não acreditam. Não, como tem muita gente até hoje, né? Só mudou o nome das pessoas, né? Naquele tempo eram os saduceus, eram os estoicos, eram os epicureus. Hoje em dia é a ciência, né? É a ciência moderna, os evolucionistas, né? Só mudou o nome, mas é a mesma filosofia de não aceitar que há ressurreição de mortos e de não acreditar que Jesus ressuscitou, né? Mais alguém para responder? Soberana. Só para agora, não, eu concordo. Vocês já responderam. É isso aí. Tem pessoas que têm a razão, a consciência na razão. Pela razão, eles acham que Jesus não... quando a pessoa tem muito estudo, aí acha que o evangelho é uma coisa do passado, então já passou, então eles estão tudo assim modernos. É o que está acontecendo com os países que antigamente eram berço do evangelho, hoje em dia estão esquecidos do evangelho. Uhum. Famílias inteiras esqueceram do evangelho. Então, isso aí está muito... a gente fala como nós estamos estudando aqui, mas várias famílias, milhares de pessoas não acreditam nas coisas do Senhor, não levam a sério. Acha que isso é do passado. Uhum. A Mila quer falar. A Mila quer falar? Mila quer falar? A Mila tá levantando o dedo ali, eu acho. Tá levantando o dedo. Então, cadê o Naldinho? Então, vou colocar mas aqui... pode falar, professor. Olha aqui para a gente, quais as consequências da negação da ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos? Para os cristãos, Para os cristãos, nós negarmos, o que nós estamos fazendo nessa vida? Eu posso passar o próximo slide, aí a gente vai pontuando de um por um aqui. Aí a gente vai discutindo. Então, versículo 14. Alguém pode ler de novo o versículo 14? Do capítulo 15? 15, 14. Pode ler. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A vossa fé. Ou seja, negar a ressurreição de Cristo e tornar tá acabando a bateria, tá indo embora. Inútil o evangelho e a nossa fé. É isso, a primeira consequência seria essa, né? Se a gente disser que Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Vã no sentido de inútil. É inútil. Então, o evangelho que o Paulo estava falando era inútil, né? É uma das consequências de se negar que Jesus não ressuscitou. E também a nossa fé seria uma fé inútil, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado. Esse é a primeira consequência de negar a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não ressuscitou, é melhor então nem pregar, né? Melhor a gente ficar calado e não continuar falando o evangelho para ninguém, né? Seria essa a consequência. Certo? Porque lembrando, lá no início, o evangelho é o quê? A boa notícia. A boa notícia é o quê? Que Jesus morreu e ressuscitou. O fundamento é justamente a ressurreição de Jesus. Se ele não ressuscitou, logo é vã, é inútil a gente pregar isso. Certo? Essa seria a primeira consequência. A segunda consequência está lá no 15a. Nesse trechozinho aqui, Quem pode ler o versículo 15, por favor? A gente lê todo e depois a gente divide. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Amém.
Então, Paulo já está falando, pode falar. conclusão, em cima da falta de fé dos irmãos sobre a ressurreição de Cristo, né? Isso. Então, ó, no 15, na parte A, né, no início do versículo, ele diz: somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Ou seja, negar a ressurreição de Cristo nos transforma em falsas testemunhas. E isso, inclusive, é crime, né? A doutora Adresse aí pode até falar melhor sobre o perjúrio. Fala né? da lei. Isso é o perjúrio, é falsa testemunha, né? Não pode. É da prisão, inclusive. Tá só rindo lá. Mas é isso. Então a gente se torna uma falsa testemunha, se torna um criminoso em tese, né? Se a gente disser que Jesus não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas, né? E também a gente sabe que isso não é verdade, que na verdade Cristo ressuscitou e somos testemunhas da sua ressurreição e do seu plano de salvação para nós, certo? Eveline, quer falar alguma coisa? Falsas testemunhas, aí já está na nossa lei que é errado, né? É o perjúrio, né? Que é crime. Perjúrio, Você está mentindo direto, né? Isso. E aí no mesmo versículo 15, na parte B, eu dividi aqui A e B, ele diz, né? Porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, o que aqui a gente pode tirar dessa segunda parte? Que negar a ressurreição de Cristo é afirmar o quê? Que Deus não cumpre suas promessas. Porque justamente aquilo que a gente estava vendo, que a gente viu na segunda pergunta lá, na primeira, que a gente viu que as Escrituras sempre falaram que Jesus iria vir, ressuscitar e morrer por nós, e iria nos salvar, todas essas promessas que estão lá no Antigo Testamento, a gente está dizendo o seguinte: olha, Jesus não ressuscitou, então Deus não cumpriu essas promessas. Entendeu? Assim, a loucura de pensar, de negar a ressurreição de Jesus, é a gente dizer que Deus não cumpre promessas. É falar diretamente contra Deus. Né? Entenderam o ponto? Alguma mãe, a senhora pode falar alguma coisa? Sobre a ressurreição? É sobre a gente dizer que Jesus não ressuscitou, a gente está dizendo que Deus não cumpre suas promessas. Isso é um absurdo, né? Seria um absurdo. Deus é o Deus de promessas. Né? Não. Ele cumpriu tudo que estava predito nele. Todas as profecias foram cumpridas, até ele dizer aquela última palavra: está consumado, Pai. Tudo está consumado. Foi a última palavra que Jesus falou. Então, ele veio preparado para fazer isso. Agora, o que eu queria falar é o seguinte: por que tem perseguição contra as coisas que Jesus fez aqui na Terra? Por que o cristianismo é tão perseguido? Pois é. E é a religião mais perseguida do mundo, né? Se for ver, todo dia tem gente morrendo lá na África, na Ásia, perseguição, né? Isso. Milhares de cristãos são mortos. E, inclusive, é interessante ver que, assim, ó, só um minutinho. É interessante ver, porque quando tem um ataque contra muçulmano, por exemplo, se alguém faz um filme contra o Alá, a mídia, todo mundo cai em cima, fica falando que não pode falar mal de Alá, que é um desrespeito à religião. Mas a gente não vê essa mesma indignação da mídia e dos artistas quando tem igreja queimada lá na África, quando o governo chinês prende cristãos, né? Quando tem um monte de morte lá para essas regiões que tem perseguição contra cristãos, a gente não vê essa indignação, né? A gente vê que é todo um complô realmente contra o cristianismo. Né? Pode falar. Isso. Na China agora as mídias não divulgaram que esse governo chinês de agora prenderam muitas pessoas, fecharam as igrejas lá, as igrejas cristãs, e deu nas notícias, mas a mídia não fala isso, entendeu? É verdade. Então, a gente tem que perseverar, porque Jesus está voltando. E outra coisa, a perseguição começou lá no Jardim do Éden. Verdade. Quando aquele primeiro versículo que o Paulo colocou, que quando o Adão pecou, Deus já tinha prometido um que vinha pisar na cabeça dele e ele ia atacar o calcanhar. Desde o Gênesis, começa. Mulher, né?
Então, daquele tempo até agora, porque ele não sabe o futuro. O inimigo não sabe o futuro. Aí ele veio te seguindo. Quando Jesus nasceu, lá em Belém, não sei se vocês lembram, que as crianças de Belém, de 2 anos para baixo, foram tudo mortas, que o rei Herodes mandou matar. Ele não queria que ninguém assumisse o lugar dele como rei ali, de Herodes. Entendeu? Entendi. Muitas crianças morreram. Então veio a perseguição. Mas sabe por quê? O inimigo por trás disso, usando o poder do homem para tentar acabar com os cristãos. O Hitler não queria acabar os cristãos. Então, tudo isso é uma O perseguição. tempo todo é o inimigo. É verdade. Isso. Assediando o sistema. É um sistema que move isso aí. O inimigo por trás fazendo isso. Amém. Por isso que nós temos que perseverar. E temos firme. mais. É falar do evangelho a outras pessoas. É proclamar que ele ressuscitou e está vivo e está voltando. Amém. Amém. Esse que é esse que é o fruto. O fruto do Espírito qual é? É isso. É você falar, você ir, a planta, ela nasce, cresce e dá o fruto. Você aceita Jesus, você cresce na palavra e depois você frutifica. Frutificar significa o quê? É você levar o evangelho a outras pessoas que não conhecem, começando da sua casa, dos seus, e até os outros também. Amém. Entendeu? Amém. Amém. Só para deixar aqui, eu esqueci de falar para vocês, como estou no modo de exibição da minha tela, acho que só eu que estou aparecendo, né? É quem fala. Aí, ó, se vocês quiserem ver as outras pessoas, é só arrastar para o lado. Por exemplo, quando alguém estiver falando, aí bota para o lado, aí vocês conseguem ver. Pois é. Eu tô vendo. Aí para poder não ficar aparecendo só eu aqui, aí alguém falando e eu aqui olhando assim. Aí agora eu tô vendo a Dona Maria e a Adresse. Pois é. Aí depois se quiser voltar para a apresentação, é só arrastar para o lado e volta para a apresentação. Certo? Só agora eu tô vendo os 3 de novo. Paulo, a líder e a Lucy. Aí pode passar para o lado aí para aparecer a apresentação, se quiser acompanhar na apresentação ou não. Aí você que sabe. Então, continuando, outro ponto é o versículo 17. Alguém pode ler o versículo 17? Outra consequência de a gente negar Jesus, a ressurreição. Dá para a Adresse ler, ela não falou. Não, ela está sem Bíblia. Tá. E se Cristo não ressuscitou, eu e a Evelyn. Evã, nossa fé. E ainda permaneceis os vossos pecados. Amém. Saudades, Lucy, te dá um abraço. Oh. A Mila dá. Tá aí, a Mila tá dando por nós. Então, ó, negar a ressurreição de Cristo é permanecer condenado no pecado. Isso. Então, se a gente falar que Jesus não morreu e ressuscitou, a gente está dizendo que a gente ainda continua condenado, né? Basicamente é isso que ele está dizendo aqui no versículo 17. Se você nega a ressurreição, você está dizendo que você ainda está condenado e que você vai para o fogo eterno. Mas existe certos lugares que eles vão com uma carabina no seu ouvido. Você nega que Jesus não ressuscitou? Você nega Jesus? Se você negar, você não morre. Se você não negar, você morre. E aí, o que você faz? Tu nega ou não? Tu diz, não sei. Eu não quero morrer. Não quero morrer. Agora a gente diz que a gente mantém a nossa fé, né? Mas ver na hora lá. É nessa hora que a gente tem que saber. Mas geralmente eles não fazem isso, né? Geralmente eles pegam o ponto fraco, por exemplo, eles pegam o filho. Geralmente eles pegam algum ponto fraco e eles botam tipo uma pegadinha na pergunta para você responder o contrário. Só que mas eu acredito, como nós somos de Cristo, eles vão poder colocar qualquer pergunta, mas a nossa resposta vai ser tão no amor de Cristo que Cristo vai nos salvar de qualquer jeito. Ele conhece o nosso coração, né? Conhece o nosso coração. Isso. É o nosso coração que vai estar falando na hora. E aí é que Cristo aqui vai ver.
Eveline, eu acho que tu não tá vendo a apresentação, né? Só arrastar pro lado que tu consegue acompanhar a gente. Arrasta aí. Tá vendo aí? Já arrastei. Só pra saber, só pra... Eu acho que a pergunta vai ser direta, não vai ter esse negócio de pegadinha, não. E não vai ser assim, quer viver ou morrer, não. Porque pelo testemunho que a gente vê muitas vezes, é você não negar, isso vai refletir em muito sofrimento na nossa vida, entendeu? Uhum. Então é isso que muitas vezes os cristãos passam, sofrimento na intenção de que o cristão negue a Jesus, né? Negue a Cristo. Uhum. Porque é questão de, como Paulo falou, né? Se o morrer para mim é lucro, eu nego, ele me mata e acabou, entendeu? Uhum. Já está na glória, né, Francisco? Já está na glória, né? Mas se eu nego e ele não me mata e me manda para um castigo, aí é muito pior, entendeu? No sentido de testemunhar de Jesus. É isso mesmo. Então, acho que não tem negócio de pegadinha, não. A pergunta vai ser clara e tu vai decidir. Ou tu vai morrer na hora, se for o caso, que eu acho que, vamos dizer assim, é mais fácil, né? Que eu saiba de Jesus. E a outra é você ficar sofrendo, né? Como nós já vimos vários testemunhos aí, de muitas pessoas sofrendo por vários anos e saem de lá vivos. Amém. Que não negaram. Deixa eu passar aqui a próxima, então. Versículo 18. Pode ler alguém? Pode ler o versículo 18? Acho que é só esse pedaço. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, aí continua lendo aí. Negar a ressurreição de Cristo é entender que os mártires morrerão à toa. Pois é. Então todas aquelas pessoas... Eu entendi essa parte. Aqui o Paulo está falando o seguinte, que se Jesus não ressuscitou, se a gente crê que ele não ressuscitou, então todas as pessoas no passado que morreram por Cristo, inclusive as pessoas que estão lá no paredão lá do fuzilamento, e na hora de não negar Jesus, falar, não, eu creio em Jesus, eu quero morrer, e foram mortos por Jesus, e se a gente disser que ele não ressuscitou, a gente está dizendo que essas pessoas morreram à toa. Porque se ele não ressuscitou, então ele não está vivo, ele não pode salvar ninguém. Então essas pessoas que morreram teriam morrido à toa, entendeu? Então é outra consequência de dizer que Jesus não ressuscitou. A gente dizer esse absurdo de dizer que as pessoas que morreram por Cristo morreram à toa, né? É uma outra coisa que o Paulo está dizendo aí. Uma outra consequência de dizer isso, né? De acreditar que Jesus não ressuscitou. Cada apóstolo que morreu em vão, né? Se Jesus não ressuscitou, eles teriam morrido em vão, né? É basicamente isso que a gente está dizendo. Certo? Certo. Mas, próximo. Versículo 19, o último. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Negar a ressurreição de Cristo é nos fazer parecer tolos aos que privarmos dos prazeres da vida, ao nos privarmos dos prazeres da vida. Ou seja, a gente fica seguindo aqui, a gente está aqui, por exemplo, sábado aqui, lendo, estudando, mas se Jesus não ressuscitou e não nos salvou, se a gente não tem essa fé baseada na ressurreição dele, tudo que a gente tem feito de seguir a palavra de Deus a gente está se privando dos prazeres da vida. A gente devia curtir a vida, então. Já que tudo que Jesus falou e ensinou para a gente fazer não vale de nada, né? Já que ele não ressuscitou, então tudo que ele ensinou não vale de nada. Então seria isso. Se a gente negar que ele não ressuscitou, a gente está dizendo que a gente está sendo tolo ao nos privarmos dos prazeres da vida, né? Somos os mais infelizes de todos os homens. A gente está à toa aqui crendo nisso. Mais ou menos é isso que o Paulo está querendo dizer. Outro absurdo, né, de dizer que Jesus não ressuscitou. É outra consequência. Consequência, certo. Certo? Certo. A Andressa está com cara de estar com dúvida, tentando entender. Diz para ela perguntar do jeito dela aí, talvez a gente consiga desenrolar. Francisca. Qual pergunta, Andressa? Ele passou o dia todinho ensaiando isso aqui em casa. Eu já ouvi 1000 vezes essa mesma pergunta. Já acertei as respostas. Ele ensaiou desde cedo que ele está ensaiando isso. Ontem ele ficou aqui. Oh, meu Deus! Hora. Eu dormindo aqui no sofá, eu falo, pelo amor de Deus, e ele nesse slide. Eu pensava que era uma apresentação para a igreja, entendeu? Mas estamos à igreja.
Amém. Mas aí agora, então, a gente só está falando de coisa negativa, né? Ah, qual é a consequência? Negar. Olha, falta 10 minutos. Mas aí o Paulo, lá no versículo 20, vamos ler o versículo 20? 15 e 20. Alguém pode Sim. ler? O Paulo Mas de vai fato, dizer... Pode falar. mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém. Ô, glórias! Aí, Colossenses 1:18. Mila, leia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primazia. Desculpa. Então, ele é o tem mais. princípio, ele é o primogênito de entre os mortos. Quer dizer, Jesus realmente ressuscitou. A gente não pode crer que ele não ressuscitou, ele ressuscitou. 1 Pedro 1:3. Alguém pode ler? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Amém. Ele nos regenerou para uma nova esperança, uma viva esperança, por causa da morte e ressurreição do seu Filho. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos chama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Então ele ressuscitou, né? E aí aqui eu ia colocar o vídeo, mas eu já vi que ele não vai pegar. Não sai som. Só sai pra mim aqui. Mas tem som aí, Triti? Aqui tem, mas você não tá ouvindo nada aí, né? Não. Pois é. Depois eu vou testar de novo. Mas é aquela parte que ele ressuscitou. É da musical, né? Só pra finalizar, né? Isso aí foi dessa. Legal. Aí aqui aquela, o túmulo está vazio. Está vazio. Jesus ressuscitou. Então vamos orar? Dona Maria, pode orar, Dona Maria? Senhor Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu ressuscitou, Senhor. Tu estás vivo, Tu estás, Senhor Jesus, diante do Pai eterno, tem todo poder e autoridade sobre todas as coisas, Senhor. O Senhor reina sobre as nossas vidas, Senhor. Vem reinar sobre as nossas vidas, vem reinar no nosso país, vem reinar, Senhor Jesus, com cada um de nós. E faz conforme segundo a Tua vontade e o Teu querer. Deus Altíssimo, muito obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, que neste momento está sofrendo, Jesus, com essas coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor vem agir, Senhor, com a Tua mão poderosa. Senhor, age nas nossas vidas, Senhor, age na vida das famílias aqui na Terra, Senhor, no planeta Terra, em todo o planeta Terra, tem pessoas sofrendo. Só a Tua misericórdia, só a Tua ajuda, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nossas famílias, Senhor, abençoa a Lucy, Jesus, que ela possa, Senhor Jesus, estar bem, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, com a Tua mão poderosa e nos livrar de todo mal, que isso saia logo do nosso país, que saia logo, Senhor, desse sofrimento, Senhor, para que nós possamos, Senhor, voltar à vida normal. Nós queremos, Senhor Jesus, pedir a Tua ajuda, Senhor, porque nós não somos nada sem a Tua ajuda. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, nos livre cada dia, Senhor, quantos livramentos feito conosco. Que o Senhor nos livre e nos abençoe. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas autoridades, sobre as pessoas ali que estão trabalhando nos hospitais. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos para a glória e honra do Senhor. Amém. 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 Senhor Deus, nós te peço pela questão da ética, Senhor, da política,
que tu venhas envergonhar aqueles que estão querendo tirar vantagem da situação, querendo prejudicar o povo, Senhor Deus, para se promover. Tem misericórdia, faz a tua justiça, Senhor Deus, no nosso país. Guarda o nosso presidente, os ministros, os governadores, livra-os da corrupção, Senhor Deus, no sentido de que eles ajam com ética, Senhor Deus, e sensatez em favor do povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.